Olá, colegas. Os alinhadores estéticos são úteis na infância? Eu tenho observado nas redes sociais que esse tema suscita uma polêmica muito proveitosa, no sentido de que permite uma apreciação sobre o conteúdo das argumentações contrárias, uma vez que revela uma gradação de consciência sobre a amplitude e alcance desse tema, o que é fundamental para o julgamento e tomada de decisões. A experiência tem me aconselhado a evitar aquele maniqueísmo, aquela posição irredutível e antagônica que não admite o meio termo. Por isso eu costumo adotar uma postura cautelosa para evitar conceituações prévias e indesejáveis. Aceitar ou não qualquer interpretação dentro de princípios biológicos deve vir acompanhada de argumentação baseada em fundamentações específicas à área. Em verdade, todo julgamento pode e deve ser questionado porque são as dúvidas que movimentam a roda da ciência, que não é e nunca será estática. Portanto, o bom senso sugere uma análise crítica, cartesiana do tema. E por que eu digo cartesiana? Porque devemos encarar toda proposta com saudável dúvida até que ela possa ser provada dentro dos limites a que se propõe. Trata-se de empregar o ceticismo metodológico de René Descartes, que sugere desmembrar a estrutura do problema em tantos segmentos quanto possível, com o fim de estudá-los individualmente para posterior averiguação na sua harmonia factual, ou seja, a racionalidade da sinergia entre os seus componentes. No nosso caso, uma análise da associação simultânea de vários fatores que compõem a estrutura crânio-facial tem que ser considerada. Esse método leva a um hábito interpretativo saudável porque exercita o ordenamento de um pensamento racional, que precisa e deve ser impermeável a impulsos emocionais que não são bons conselheiros. Como estamos considerando aquela faixa etária onde o processo de crescimento e desenvolvimento está em curso, é inevitável que os fenômenos envolvidos devam estar na pauta de considerações. A visão, naturalmente, deve voltar-se à análise estrutural do sistema estomatognático, onde o tema da maloclusão se insere, pois é dela que estamos tratando. O como corrigi-la nessa fase. Defini-la, portanto, é fundamental como ponto de partida. E é aqui que começa a dualidade de enfoque, pois ela pode ser abordada do ponto de vista estático, cujo paradigma ideal reside naquelas 6 chaves de oclusão de Andrews, e o dinâmico, segundo a qual ela nada mais é do que uma displasia ou deformidade óssea causada por uma alteração no padrão de crescimento sem compensações. Claro que numa brilhante definição de Bjork. Portanto, um enfoque é estático e o outro dinâmico. Isso é básico. E há um diagnóstico específico para ambas as abordagens. Essas são as premissas para conduzir a reflexão. Respondendo agora à pergunta: posso usar alinhadores estéticos na infância? Gente, se for para corrigir apenas dentes desalinhados, claro que pode, pois qualquer método serve. E quanto mais simples, melhor. Uma vez que a exigência já é mais limitada. Basta um diagnóstico digital 3D limitado ao segmento dentoalveolar para a confecção daqueles setups que vão permitir excelentes oclusogramas e seguir um protocolo com dispositivos terceirizados que facilitam sobremaneira o alinhamento e nivelamento sob o ponto de vista estático.
Porém, se o diagnóstico expandir-se para além, para o sistema craniofacial, então, claro, o panorama é outro, uma vez que as exigências dinâmicas, interativas entre os seus elementos constituintes também serão outras. Isso me parece óbvio e inúmeras dúvidas naturalmente afloram, dando margem à arte de fazer perguntas. As perguntas que nos levam a vasculhar o que sabemos ou supomos saber. É por meio desses questionamentos que somos levados a conclusões e optar por caminhos antes insuspeitados. Faça a si próprio perguntas e procure respondê-las como, por exemplo, você sabe identificar padrões rotacionais de bases ósseas que possam estar na gênese de vários tipos de más oclusões? Ou então, a terapia com alinhadores estéticos leva em consideração as displasias resultantes de alterações no padrão de crescimento e desenvolvimento e tem condições de reorientá-las? Ou ainda, o diagnóstico focado na área dentoalveolar fornece informações suficientes ou a ordem estrutural do sistema seria mais útil para a compreensão do que há para corrigir? Ou ainda, como referenciar um plano oclusal e identificar as várias possibilidades de desequilíbrio? Sabe como proceder? Ou então, por exemplo, um padrão de crescimento classe 3 esquelético tem relação com praxias linguais, aquele trabalho e posições da língua e tudo mais? Se tiver, sabe diagnosticar e tratar? Ou ainda, como diagnosticar e intervir em segmentos determinados do sistema craniofacial para estimular matrizes funcionais na indução de remodelações ósseas via estímulos intermitentes, que é a principal ferramenta de como funciona o processo de crescimento facial? Ou ainda, como identificar e tratar um desequilíbrio de ângulos funcionais mastigatórios que são tão importantes nessa faixa etária? Sabe o que isso representa no processo de crescimento e desenvolvimento craniofacial? Olha, uma infinidade de perguntas podem ser evocadas e estão diretamente relacionadas às necessidades que você identifica. Elas fazem parte de um protocolo de informações supridas por um diagnóstico amplo, baseado na identificação das raízes biológicas e físicas que regem o equilíbrio estrutural do sistema. Olha, são inúmeros os recursos técnicos à disposição quando nós temos em mente os objetivos de tratamento. Minha contribuição a respeito está no curso digital Diagnóstico Estrutural do Sistema Craniofacial para ortodontistas e ortopedistas dos maxilares, que pode ser acessado em meu site e em cujas informações visam dar corpo a uma argumentação ampla e objetiva sobre os requisitos estruturais exigidos por seu desequilíbrio, né? Pode ter certeza que seu cliente não sabe nada disso. E ele vai ficar agradavelmente surpreso com as inúmeras possibilidades que você tem para ajudá-lo e que vão muito além da limitada visão estética do próprio sorriso. Portanto, colega, a pergunta se deve ou não empregar alinhadores estéticos na infância, quem vai responder é você mesmo, ninguém mais. Uma vez que depende do seu conhecimento, de seu nível de exigências, que será tanto maior quanto mais informações necessita para suas
necessidades. Um forte abraço.